autoconhecimento não tem CEP. Ele não está fora de nós. Ele não está nas redes sociais. Não está nos livros empilhados da nossa bagagem de leitura, nem nos cursos caros que a gente fez. O autoconhecimento não está aí. Tudo isso pode ajudar, claro. Mas ele começa de dentro. Ele começa no silêncio, naquilo que me incomoda, no desconforto que eu sinto. Ele começa quando nós nos escutamos de verdade. E veja, eu sei que isso não é fácil. Por quê? Porque nós não fomos educados para isso. Não temos essa cultura, né? E então, nós vamos seguindo pela senda do cognitivo, e sempre que nós temos a razão prevalecendo majoritariamente sobre a emoção, há um desequilíbrio. Então, essas duas instâncias, essas duas dimensões nossas, elas precisam estar juntas, em equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. E sim, deixar que as duas possam agir. Você sentir as duas coisas em você, né? E porque não tem como nós cuidarmos daquilo que nós não conhecemos. Como é que eu vou ter aquele autocuidado sobre o qual nós falamos se nós não estamos cientes de como nós mesmos somos? Isso é importantíssimo. Então, em todas aquelas questões que falamos sobre o autocuidado, mas como é que nós podemos olhar com gentileza para nós mesmos, em primeiro lugar? Se nós não sabemos o que é que nós sentimos, o que é que nós desejamos, porque somos, segundo a psicanálise, inclusive, seres desejantes. Então, assim, o desejo leva à vontade e a vontade leva à ação. Essa é a sequência da vida, numa espiral constante. Então, o autoconhecimento, o que ele é, afinal de contas? Ele é o solo, a base onde o autocuidado vai florescer. Pensa em um como semente e no outro como a flor desabrochando. Dá para entender essa analogia? Assim como o autocuidado, o autoconhecimento também não é um luxo, é um caminho de volta para casa. E quando a gente se encontra de verdade, também passa a existir em nós uma forma mais leve, mais humana de estar no mundo. Porque a vida pede leveza. Então, vamos seguir junto nesse caminho? Eu gosto de contar uns causos, uns contos, né? Então, a gente vai no nosso primeiro causo de hoje, e eu quero ser literal nesse causo aí. Era uma vez um jovem chamado Lucas, vamos dar esse nome a ele. Ele sempre se sentia insatisfeito e perdido com a sua própria vida. Um dia, ele ouviu falar de uma floresta mágica, onde, ao se perder, uma voz misteriosa surgia e o guiava para a direção do seu verdadeiro eu. Curioso, Lucas decidiu entrar nessa floresta. Ao caminhar por entre as árvores, aquelas altas trilhas sinuosas, ele começou a ouvir uma voz suave que dizia: olhe para dentro de si mesmo. No começo, ele ficou um pouco confuso, mas aos poucos ele começou a refletir sobre os seus próprios desejos, seus medos, suas angústias, seus sonhos. E a cada passo que o Lucas dava,
ele ia descobrindo aspectos de si mesmo que, por incrível que pareça, ele nunca tinha percebido antes. Veja que coisa, né? Depois de um tempo, ele encontrou um espelho mágico lá no coração da floresta. Quando ele olhou no espelho, eles são portais, ele viu que não havia ali apenas o reflexo dele mesmo, mas também ele conseguia ver as suas próprias emoções, suas forças, suas fraquezas. Nesse momento, Lucas percebeu e entendeu que o autoconhecimento era uma jornada de olhar para dentro, de aceitar quem ele era e de aprender a se entender melhor. E assim, ao sair da floresta, Lucas se sentiu mais confiante, em paz consigo mesmo e sabendo que o maior segredo para a felicidade estava justamente em conhecer a si mesmo. E assim, ele seguiu a sua vida com mais clareza, com mais autenticidade. Porque assim que eu me conheço, eu consigo me remeter a ser alguém mais autêntico.